Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Escalar. Um podcast para donos e donas de negócio de alimentação que querem escalar, que querem avançar, ter mais resultado, mais liberdade da sua operação. Aqui é o seu lugar, ainda mais no episódio de hoje, se você empreende em casal. Que tema, hein, amor? Isso aqui vai dar o que falar esse episódio de hoje, hein? Vai. Eu tô até aqui com medo, hein? Então eu tô aqui com a Sandra, minha esposa e sócia. Então o que a gente vai falar nesse episódio é o que a gente já vive há 8 anos. Empreender... 11 anos. Já começou, gente. Já começou dando problema. O tema já é polêmico. Aí já começou errando quantos anos, ferrou. Depois eu vou ouvir quando esse episódio desligar. Há 11 anos empreendendo junto em casal, né, meu amor? Empreendendo há 11. E quanto tempo de relacionamento? Não faça a pergunta. Não faça a pergunta que aí depois a gente conversa. E é melhor eu dar essa saída pela tangente do que falar e ainda errar a quantidade de anos, né? Então, isso aí é tema para depois do episódio. Tá bom. Então, vamos lá, gente. O episódio de hoje, o tema é os desafios de empreender em casal. Mas eu quero já te pedir antes, se tu tá assistindo esse vídeo pelo YouTube, já coloca aí para nos seguir, aperta o sininho para receber a notificação, para toda terça-feira, 7h30, ser avisado do novo episódio. Em todas as plataformas, terça-feira, 7h30 da manhã, é o horário dos novos episódios do Pode Escalar. Então, bora escalar! Vamos lá. Desafios de empreender e casal. Empreender e casal é uma experiência enriquecedora, mas também, por outro lado, traz desafios únicos, né? Então a gente vai listar alguns deles aqui e conversar um pouquinho sobre isso hoje, né, amor? Mas, amor, por que esse tema? Trazer esse tema aqui para o podcast. Olha, porque pelo que eu vejo, principalmente dentro das nossas mentorias, hoje nas 2 mentorias a gente deve ter aí em torno de 70, 80 empresas ali, e a maioria delas são casais. A maioria dos nossos mentorados hoje são casais. Entendi. Então, a gente tem muito esse público, né? Então, eu acredito que aqui no podcast não vai ser diferente. Tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui nos escutando empreendem em casal e talvez vai ter algumas coisas aqui, algumas chaves que a gente vai falar que vai virar para você. Porque são coisas que a gente aprendeu na dor, né? A gente não fez curso de empreender em casal, a gente não fez mentoria sobre empreender em casal, então a gente apanhou bastante e aprendeu muita coisa que eu acho que vai ser muito válido aí pra tua trajetória também. E o primeiro ponto que eu queria trazer, amor, para jogar para ti é sobre a questão de misturar a vida pessoal e profissional, né? Porque a linha entre trabalho e vida pessoal, para quem empreende casal, por vezes ela se torna muito confusa, né? Dificultando a separação do papel de o casal com o sócio. E aí discussões da empresa com discussões da vida pessoal, começa a ir uma para outra e vice-versa e vira a confusão, né? Não, e a gente tem aquela frasezinha, né? Não, mas na empresa eu sou uma pessoa, né? Fora da empresa eu sou outra. Não, você é um ser único, né? E você vai ser a mesma pessoa. A questão é saber gerenciar isso, né, amor? É entender aonde eu vou usar o meu papel de forma correta. Então, até a gente chegar nisso, dessa consciência, a gente passou por algumas dores, né? Então, no começo, a gente não tinha nem tempo para brigar, né? A gente brinca que... Brinca não. Tu vai contar essa história? Acho que eu vou. Não vai. No início, gente, a gente não tinha tempo nem para brigar, né? A gente trabalhava tanto dentro do negócio, né? Era todos os dias, era o dia inteiro, acordava às 7 da manhã e até meia-noite todos os dias. Então, se tinha... E relacionamento novo, né? A gente iniciou um relacionamento e logo na sequência já começamos a montar o negócio junto. E essa parte foi a que a gente não estudou e não buscou conhecimento. Então, a dor aí foi um pouquinho grande. Mas a gente não tinha tempo para brigar. Teve uma vez, né, amor? Como que é a história? Não, tu começou, tu que conta. Já vamos brigar ao vivo com a coisa aqui.
A gente tinha 5 minutos para brigar, literalmente. Ou a gente brigava, ou tomava banho, ou ia para abrir a Kombi no posto, né? Que E eu daí, não na sei época... se você já tentou fazer esse exercício, mas botar tempo pra briga não dá certo. Não dá certo. Não dá pra brigar em 5. E passou os 5 minutos. E não tinha o que fazer. E precisava, né, amor? Precisava se organizar, precisava carregar como, que a gente sempre foi muito criterioso com o nosso horário de atendimento ao público, então ia atrasar. E aí, o que a gente falou? Vamos parar de brigar e vamos ir. Não, eu falei o Não. seguinte, vamos continuar a briga, mas tem que ser dentro da Kombi, indo a verdade. caminho da operação. É verdade. E aí a gente chegou lá, pronto, resolvido e vamos abrir e iniciar o negócio. Mas é isso, eu acho que é um desafio muito grande quando a gente não sabe exatamente a direção Então que a vamos gente lá. quer. Como né? fazer, então? Separa a vida pessoal da profissional? Como é que faz isso aí para não virar uma loucura? Que eu tenho certeza que a maioria de quem empreende casal é uma loucura. Eu não consigo separar, mas a então gente explica. consegue colocar dentro da nossa rotina hoje decisões, como a gente faz reunião. Eu e o Rafa, a gente, né, não simplesmente agora sai falando de negócio, do trabalho, né? Das coisas que são operacionais, que são decisões que a empresa precisa tomar. Peraí, qual é o horário que tem na tua agenda disponível? E trata isso como uma reunião. Então, agora vamos falar sobre filhos, e não começa um assunto em cima do outro, não começa a despejar tudo, quando encontra o marido, não, porque eu precisava falar isso, resolver isso, não. Trata de uma forma que são assuntos, são pautas, são reuniões, né? Então, a gente conseguiu fazer isso que traz uma leveza para o dia a dia. E outra, eu acho que a parte principal que eu consegui ver que foi a nossa grande mudança no nosso relacionamento foi a decisão de acreditar no que cada um faz. Então, eu cuido Esse é o de nosso uma segundo parte... ponto, né? A diferença de visão e estilo de trabalho de cada um. Então, acho que essa parte, para mim, foi dentro de tudo que a gente vai falar hoje, para mim, o que foi a decisão no nosso negócio e no nosso relacionamento, e para hoje a gente já ter 3 filhos, foi isso. Saber o que cada um faz de melhor. Tá, então antes da gente entrar nesse ponto, ficando ainda no primeiro, que é a questão de misturar a vida profissional e pessoal, então, porque senão a gente ficar falando assim, a pessoa, isso aí é papinho, isso aí é balela, isso aí não é verdade. Então vamos trazer coisas práticas, pode ser? Então vamos lá. Coisas práticas, definir reuniões. Definir pautas. Outra coisa importante, no nosso caso a gente fez assim, tá? No teu pode ser diferente, mas por exemplo, a gente define assim, durante o horário comercial, beleza falar de trabalho. Fora do horário comercial que a gente definiu, que é de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde, a gente não fala. Então não vai ficar no sábado, fica falando de BO, de coisinha pequena da empresa. Não, estamos num jantar, saímos, estamos pensando no nosso futuro e tal. Tá tudo bem. É que tá tudo confunde certo. muito o operacional, Isso. essas coisinhas pequenas. Por mais que a gente já não esteja mais no operacional há muito tempo, quando tu fala operacional, só para ficar bem claro, Sim. são questões de um probleminha de um funcionário, uma coisinha pequena que tem que resolver, coisas que assim não vai mudar a nossa vida se a gente falar agora ou se deixar para falar no dia seguinte durante o horário de trabalho. Mas por viver no automático, tu só vai despejando. Aí tu acorda às 6 da manhã, já tá falando de trabalho o dia todo, aí é 8 da noite, que é hora de tu relaxar em família, tá falando de novo de coisa de trabalho. Então, criar essa questão de separação, isso é uma coisa muito urgente, ok, mas as coisas do dia a dia, tu separar e tu só falar disso, de fato, no horário que você definiu, que é o teu horário de trabalho, que é o nosso horário comercial, que a gente hoje não tá mais nas operações, mas no teu caso seja de terça a domingo, porque segunda é o dia de vocês de folga, e é do meio-dia à meia-noite. Ok? Aí tu vai adaptar a tua realidade. Mas nos horários que são horários de ficar em família, horário de relaxamento, horário de curtir, horário de ficar de boa, não trazer essas coisinhas pequenas, né, amor? Exato. E isso ajudou demais. Muito. Porque senão tu não percebe, parece besteira, mas isso vai somatizando e vai estressando e vai incomodando, e aí parece que você trabalha o tempo inteiro sem parar. E às vezes, ok, eu sei que você trabalha o tempo inteiro, mas às vezes é de forma desnecessária, às vezes é de forma que não precisava. E que era só se não tem organizar. a urgência que você está vendo. Então, saber também, né, o que é urgente, né? O que é prioridade agora. Então, eu acho que o entendimento também da prioridade, ela entra muito aqui na questão
Porque se eu olho para aquilo, eu recebi uma mensagem, se eu colocar aquela mensagem como prioridade e esquecer que eu estou no meu momento de família assistindo um filme com meus filhos, eu coloco tudo a perder. E aí realmente vai ser só trabalho na minha vida. E muitas mulheres, né, amor, a gente encontra que dizem, eu quero ter filhos, mas eu não consigo nem imaginar com filhos do jeito que eu tô. É porque não está vendo a prioridade de forma correta, né? Exatamente. E o segundo ponto que tu entrou antes, eu te puxei de volta, é sobre a diferença de visão de estilo de trabalho, né? Então, assim, os casais podem ter abordagens diferentes para gerenciar o negócio. Por quê? Porque eu venho de uma criação e tu vem de outra. Eu entendo de um jeito, tu entende de outro. Tu tem uma experiência de vida, eu tenho outra. E aí, se isso não estiver muito bem definido, começa a gerar desacordo sobre estratégia, sobre tomada de decisão, começa a gerar muito conflito, se isso não for abordado com clareza. Não, e entender quem que carrega a visão do negócio. Porque uma coisa é você falar de coisas pequenas ali do dia a dia. Outra coisa é a pessoa, né? Às vezes, no nosso caso, né? Você carrega muito mais a visão do negócio. Eu sou muito mais o operacional do negócio. Então, quando você vem com uma visão, eu acabo estragando porque eu fico pensando só no operacional. Ou, como eu sou muito do operacional, eu quero ficar colocando coisas do operacional no horário que não deveria, que deveria ser falar da visão, falar do projeto, do que vai fazer no futuro, do que a gente vai, né, visualizando o restaurante lá na frente, as operações. E aí eu venho com o quê? Com o operacional. E aí eu coloco tudo a perder, porque aí já começa a encrenquinha que um começa a não entender a linguagem do outro. Mas aí a gente está conversando, mas não está sendo claro um para o outro. Mas só de tu entender que tem essa divisão de quem tem mais a visão e quem mais é operação, isso aqui já é muito bom. E aí também da questão de descrever a questão das funções, né? Então imagina no restaurante, por exemplo, na parte operacional, cozinha e atendimento. Quem que é responsável pela cozinha, quem que é pelo atendimento? Na área administrativa, quem que é o do marketing, quem que é o do financeiro, quem que é o do compras, quem que é o do RH. Então ter isso definido, porque quando você não tem, o que acontecia com a gente no começo, talvez aconteça hoje, é simplesmente por não ter sentado, feito uma reunião e definido quem é responsável por cada área do negócio. E aí qual que é o problema de você não fazer isso? Porque os dois querem tomar decisão em tudo. E aí a empresa não cresce, a empresa não avança, gera muita briga, muito estresse, muita discussão. Por quê? Porque os dois estão querendo decidir a mesma coisa. Cozinha é contigo, atendimento é comigo, marketing é comigo, RH é com você. Então no RH é tu que define, tu que faz e pronto. Se depois der problema, ok, a gente vai conversar e vai ajustar para a próxima. Mas eu tenho que ter confiança que isso é tua responsabilidade, tu vai resolver. Se tudo tu ficar me trazendo e eu ficar trazendo tudo, e tudo tiver que os dois chegar em comum acordo para tomar decisão, a empresa não anda. E além da empresa não andar, briga desnecessário o tempo inteiro. Mas, o amor, tu falou a palavrinha, né, que é a mais importante, é confiar. Porque você até pode ter, às vezes, o entendimento que cada um cuida de um setor, mas você não confia. E essa confiança é o que faz você ficar dando pitaco, se metendo, querendo saber o que o outro está fazendo, o que está acontecendo no setor do outro. Então, eu acho que a palavra confiança, ela tem que existir e existir de fato. E aí entra muito também o autoconhecimento, porque se você tem uma história lá atrás, às vezes que aconteceu algum episódio que você deixou de confiar em alguém, vai afetar nos dias de hoje, você vai carregar isso para dentro da tua empresa, para dentro do teu casamento, dentro do teu relacionamento, né? Então, confiança é muito importante nessa tomada aí de decisão de querer viver bem, né? Muito bom. Uma outra coisa que eu queria que a gente falasse um pouquinho é sobre gestão emocional, né? Como parceiro, né, tá envolvido tanto no negócio quanto na vida pessoal, questões emocionais influenciam no ambiente de trabalho. E também brigas pessoais podem afetar no clima do negócio e na tomada de decisão. Então, se tu não estiver bem numa área, afeta na outra e vice-versa, né? E aí, como é que faz essa questão dessa gestão emocional para uma coisa não influenciar na outra, para o casamento e bem, ou relacionamento, que seja, o namoro e bem, e o negócio também?
Olha, eu e você, né? Um processo que a gente buscou o autoconhecimento para ambos, porque não adianta só no relacionamento. Ah, não, então você, porque lida com mais pessoas, faz a parte do RH, então você precisa conhecer mais essa área. Eu acho que a decisão aqui tem que ser dos dois, né? Ainda mais quando são sócios que estão trabalhando no mesmo setor, que aqui o nosso caso a gente está falando que são 2 donos casados, né, operando uma única loja, ou 2 ou 3, mas estão cuidando daquele negócio. Então, o que a gente fez? Por mais que o Rafa ele nunca cuidou tanto da parte de RH, mas ele foi buscar o autoconhecimento para ele também. Se não só eu ficar buscando autoconhecimento, entender sobre pessoas, buscar, né, gerenciar as minhas emoções, não adiantava. Eu ia chegar na frente dele, aí eu toda controlada e ele colocando tudo a perder. Não tem casamento que vai dar certo, entendeu? Não tem como estruturar isso para um futuro que dê certo. Então tem que saber. Só que tem que saber que cada um tem um tempo. Não vai ser, às vezes, no mesmo tempo que os dois vão tomando consciência. É um processo que vai acontecendo ao longo dessa jornada, mas que isso vai trazendo o quê? Prazer no dia a dia. Se a gente não desfrutar o dia a dia, vira um peso. E aí você, às vezes, fecha a operação ou termina um casamento por não saber desfrutar do dia a dia, né? E o dia a dia vai ter filhos, às vezes não vai ter os parentes, vai ter mais gente envolvida, e aí você tem que saber desfrutar esse caminho. Então, fazer a gestão emocional é fundamental para uma coisa não afetar na outra, né? Exato, fundamental. Então, aquela história de síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim, não é bem assim na prática? Não. Até porque se quiser ter sucesso e uma vida plena, não, né? Até porque, como eu falei para vocês já em um podcast, eu era extremamente centralizadora, orgulhosa, perfeccionista. Como é que isso não vai afetar o meu casamento? Se eu era assim na empresa, eu não vou ser assim dentro da minha casa? Então, eu vou centralizar tudo para mim, eu vou ser perfeccionista. Vai ter as mesmas causas que está acontecendo na tua empresa, é só você ter esse olhar e esse entendimento que você vai ver que dentro do teu casamento, do teu relacionamento e até com teus filhos, você está sendo a mesma coisa, está fazendo da mesma forma. E aí, por isso que não dá certo nenhum em nenhum outro ambiente. E aí vira todo o caos. Aí o que a gente faz com o caos? Quero fugir, tô cansada, tô estressada, não aguento mais e coloca tudo a perder. Muito bom. Próximo ponto que eu queria trazer aqui pra gente conversar é sobre a pressão financeira e pessoal. Como assim? Porque assim, ó, o casal, ele depende, principalmente se depende financeiramente do negócio. E normalmente sim. Sim. Então, isso coloca digamos assim, uma camada extra de pressão. Porque tanto na vida pessoal quanto no sucesso do negócio. Então, o fracasso, dificuldade financeira impacta diretamente na relação. Porque pensa quem não é empreendedor como eu, você e quem está nos assistindo aqui. Cada um trabalha numa empresa, recebe seu salário, está indo tudo muito bem, obrigado. Então, ok, isso não influencia na relação. Agora, quando nós temos um negócio em comum, às vezes esse é o nosso único negócio, essa é a nossa única fonte de renda, e nós estamos indo super bem, tá tudo certo no nosso relacionamento, só que o negócio começa a ir mal, a gente começa a perder dinheiro, começa a dar prejuízo, mas é a empresa, só que vai afetar no relacionamento, né? Não tem como não afetar, ainda mais se isso não está bem claro e bem direcionado, né? E se não for falado, porque eu vejo que é uma das coisas também que, às vezes, se um cuida do financeiro, às vezes não quer nem contar para o outro. E aí, quando conta, já está na desgraça, que às vezes não tem mais nem o que salvar. Então, assim, é entender a importância de isso ser falado dentro de casa, o casal ter momentos para falar. Às vezes fala coisas do dia a dia que são pequenas, desnecessárias, e não fala das coisas que de fato são importantes. Né? Se a operação está indo saudável, se os meus gastos com a pessoa física estão sendo saudáveis, como que a gente está alinhando isso? Então, e aí vem aquela coisa também de misturar, né, amor? Isso é uma das coisas que a gente aprendeu
né? Quando ainda, na época que tu usava carteira, ainda física, de separar o que é da empresa e o que é pessoal é pessoal. Então, não chegar lá na empresa, entrei lá no caixa, me dá aí um valor aí que eu preciso pagar umas contas ou vou fazer alguma coisa. E aí vem o outro e faz a mesma coisa. E aí começou a misturar essas contas. Então, saber o que é da empresa e o que é pessoal. E ter esses números muito claros, o que um está gastando e o que o outro está gastando. Senão tem aquela frase que tu fala, eu não sei qual que está dando prejuízo. Isso, então a gente precisa separar a pessoa física da jurídica, porque senão daqui a pouco o negócio está no negativo, está dando prejuízo, e tu não sabe de fato quem está dando prejuízo, se é a pessoa física ou a jurídica. Tu não sabe se é o teu negócio que está indo mal ou não, na verdade o negócio está indo bem, só que eu na minha pessoa física gasto mais do que eu poderia. E aí como tá tudo ali misturado, a gente já pegou muitos casos, né, de mentorados que chegam no início, por exemplo, que paga, quem tem escola, por exemplo, filho em escola particular, paga a escola do filho com o cartão da empresa. Vai num restaurante para comer como cliente, paga com o cartão da empresa. Pega um boleto da pessoa física e paga na conta da empresa. Então começa a virar um descontrole. E aí você não sabe se é a pessoa física ou a pessoa jurídica que não está saudável. É óbvio que, se a tua única renda, né, e mesmo que não seja, vem do teu negócio, é óbvio que o teu salário da pessoa física vai vir da tua empresa. Ok? Só que a questão é você deixar isso claro, você ter uma planilha, seja uma caderneta de papel com uma caneta, você anotar quanto que você tirou da empresa para a pessoa física, para quando você fazer a análise financeira da tua empresa, quando você vê o faturamento, os custos separados lá, custos de mão de obra, custos com CMV, custos com CTO, com tributos, quando você fizer a separação, você entender e ter mapeado ali os principais indicadores da tua empresa para tomar decisão. Porque por vezes a empresa tá saudável, é que nos últimos meses tu tem pegado muito dinheiro para tua pessoa física. E aí tu precisa ajustar os gastos da tua pessoa física, mas a empresa tá indo bem. Aí não tá isso, tu falando, pô, não tá bom, não tô vendo dinheiro no final do mês, então tem que aumentar o preço, eu tenho que demitir gente. Não, na verdade não tinha, é a tua pessoa física que tá gastando muito. Então é importante você ter essa separação, né, amor? É fundamental. E dentro não daí, é só importante. Exatamente. E aí isso dentro de um casamento, de um relacionamento, é mais importante ainda. É decisivo para o ambiente familiar andar bem e ficar saudável, senão coloca tudo a perder. Exatamente. O meu próximo ponto que eu quero trazer aqui para a gente debater hoje é em relação aos desafios da comunicação. Comunicação é essencial em qualquer negócio, mas em um relacionamento pode ser ainda mais complicado manter uma comunicação clara e objetiva sem deixar que as emoções interfiram, né? Então fala pra gente, amor, ensina o pessoal aí um pouquinho sobre comunicação. Nossa, é um desafio, né? E isso é um desafio dentro da empresa e dentro do relacionamento. Então, assim, como eu falei no início, né? A gente começou a brigar, a comunicação não estava clara. Então, é pesado, né? Eu vou dizer assim que é uma das coisas que a gente mais causa danos, né? Feridas emocionais dentro de um relacionamento por não saber o momento certo de falar as coisas. Por não saber esperar um pouquinho o outro, às vezes, se acalmar ou o outro repensar, não saber esperar. É querer despejar tudo ali, só se importa com a sua emoção, né, com a sua dor, e aí começa a largar, falar e não sabe esperar um pouquinho, olhar para o outro, ver se aquele é o momento. Quantas vezes eu cheguei e bati no teu escritório e tu disse, não, aguarda aí um pouquinho. E tem que saber esperar. Não é naquele momento. Calma, o que tu tá querendo levar para a pessoa, às vezes pode aguardar. E aí, se você vai lá e fala, não era o momento certo. Porque o que acontece? Às vezes você também estava resolvendo alguma situação que já estava com as tuas emoções mais alteradas, aí chego eu também com as minhas e começa o conflito. Por algo que nem precisaria. Mas é porque a comunicação não ficou clara. Você estava com uns sentimentos, eu estava com outro, e aí deu o empate ali, né? Bateu ali, deu o conflito, quer dizer. E esse conflito começa por coisas, às vezes, tão pequenas
que quando vê tomou uma proporção que você começa a falar tantas coisas para a pessoa que você perdeu a linha e você diz assim, meu Deus, mas era só isso que eu queria falar e olha o que acabou virando. Né? Então, esse controle emocional é muito importante dos dois. É entender, né, que calma, né, respira, coloca oxigênio aí nesse cérebro para colocar para funcionar, senão vira só a emoção. E aí por isso que é importante, na minha visão, tu ter uma agenda, tu ter definido as tuas rotinas do dia a dia. Ok, eu tenho, por exemplo, se é o teu caso, tem tantas horas que eu fico na operação, beleza, aí tu fica na operação. Mas fora os momentos que tu tá na operação, o que tu tem para fazer? De tal a tal hora eu tenho tal coisa, outra hora eu tenho uma reunião, outra hora eu tenho isso. Nesse horário aqui eu tô com tempo livre. Porque esse é o problema do casal, é tanta intimidade, é tanta proximidade que não se respeita isso. Então eu tô aqui trabalhando numa coisa, tu vem, tu entra ali, tu fala um negócio, aí daqui a pouco eu lembro de outra coisa, em vez de eu anotar na agenda para depois conversar, eu já levanto, eu já vou lá, eu já te falo, e aí vai indo, e aí vira essa loucura. Exato. Por não ter esses acordos de comunicação dos momentos certos para falar as coisas, né, amor? Eu tive que aprender muito contigo, né? Eu? Com você. Por quê? Você também não tá só no restaurante. Então, tu não tem só as demandas do restaurante. Então, às vezes, quando a pessoa, uma delas, fica com mais a demanda só de um assunto, ela parece que quer estar o tempo inteiro. E aí tu vê que, não, peraí, mas eu tenho isso, eu resolvo isso, eu tenho outros negócios, eu acabo resolvendo sobre outras situações. E aí tem que entender o papel. É a mesma coisa eu querer falar de filhos, de coisas cotidianas de filhos, que tu sabe que eu tenho que resolver. Né? Não no momento errado. Que eu tô concentrado no negócio do trabalho. Aí tu vem falar de coisas da escola das crianças. Eu já fico brabo. Eu já fico nervoso, porque eu tô aqui focado, concentrado no que eu preciso fazer. Aí tu traz uma coisa que não é que não tem importância, tem muita importância, mas naquele momento eu tô concentrado em outra situação. E aí, por não saber esperar, coloco tudo a perder. Porque assim como tem a roda da vida, a nossa vida, né, a vida tem diversas áreas. Tem a área do trabalho, tem a área da família, que é dos filhos, tem a área emocional, a área espiritual, tem a área do lazer, tem várias áreas ali, tem vários momentos do dia, momentos da semana. Então, se tu não respeita isso, no momento de lazer, tu traz as coisas de trabalho, no momento do trabalho, tu traz as coisas do filho, no momento que é pra estar com o filho, tu traz as coisas... Tá entendendo? Aí vira uma bagunça, vira uma loucura. E aí é estresse em cima de estresse. Por você não entender essas caixinhas, esses momentos para cada coisa. Você pode estar dizendo, Rafael, quanta bobagem. Tá, continua desse jeito. Se tá bom, continua. Se não tá bom, faz desse jeito que eu tenho certeza que vai ser muito melhor, né? Exato. E outra coisa, né? Defina os papéis. Quem que vai cuidar do quê? E até a gente falou aquela hora, né, de cuidar da empresa, mas também tem que saber quem que vai ter a responsabilidade sobre o que dentro da casa. Então você vai cuidar da agenda dos teus filhos, né? Você vai organizar os médicos, né? Você que vai cuidar de toda a gestão. Quem é que... É o simples. Quem é que faz mercado? A tua responsabilidade. Coloca isso, organiza também a gestão da casa, se não começa. Porque só eu faço isso. Não, porque mulher, principalmente, adora essa frasezinha, né? Eu faço isso, faço aquilo, faço... Só que se for combinado, você vai fazer e vai fazer sem peso, né? Então, a partir do momento que a gente combinou, eu vou cuidar, eu vou fazer a gestão da casa, eu vou fazer a gestão disso, você cuida com essa parte, não tem mais aquele peso de ficar cutucando um e jogando, né? Senão a gente fica o tempo inteiro jogando um na cara do outro. Porque eu faço isso, faço aquilo. Não, você só faz isso. As frases clássicas das mulheres, né? Principalmente da mulher é isso. Porque eu faço muito mais coisa. Tá, mas na hora que foi combinado, você aceitou pegar tudo isso para ti. Agora assuma e saiba gerenciar. Então, saiba liderar também as coisas que você está pegando. Por isso que eu falei no início, era muito orgulho, perfeccionismo, né, centralizadora. O que acontecia? Dentro da minha casa, a mesma coisa. Então, tive que saber definir esses papéis para hoje a gente desfrutar do nosso casamento, das nossas empresas, dos nossos filhos. E a palavra é essa, é desfrutar. Porque se a gente não tiver essa jornada de desfrute...
Quando que a gente vai ser feliz? E a gente não tem o próximo ponto que eu quero entrar aqui, que é tempo de qualidade. Exatamente. Não, e a gente não sabe nem se vai ter o amanhã e fica contando com o amanhã. Fica sonhando que, mas amanhã então a gente vai ser feliz. Não, acordou, teve vida, seja feliz nesse dia, né? Desfrute. Exatamente. O que importa não é a linha de chegada, é a jornada, é o caminho, Exatamente. né? Então a gente precisa desfrutar, ter então tempo de qualidade em casal, porque é muito fácil cair na armadilha de falar só sobre trabalho, né? O que acaba reduzindo o tempo de qualidade dedicado ao relacionamento. Então, manter momentos fora do ambiente profissional é muito desafiador, né, amor? Exato. Hoje a gente consegue entender isso, mas lá atrás, o que tu faria de diferente? O que tu mudaria com a mentalidade que tu tem hoje? Quais cuidados que tu teria para ter levado de forma mais leve lá no começo? Eu acho que eu faria uma coisa que a gente tem aplicado muito e que eu vejo que dá resultado porque assim, ó, somos seres humanos, as nossas emoções vão vir, os nossos pensamentos vão vir. Aí, sabe o que eu vejo que hoje dá diferença? É que quando um vai falar daquilo e não tá no horário certo, tipo assim, fala pra pessoa com amor. Ô, amorzinho, amorzinho, agora a gente tá aqui assistindo o filme, vamos curtir, amanhã a gente conversa sobre isso. E não também já cortar no seco, ou, sabe, já largar uma patada. Também ter essa consciência de que vamos, às vezes, errar e vamos puxar de uma... Porque a nossa mente, ela tá ali trabalhando o tempo inteiro. Por isso o que pensamento eu falo vai vir. Da agenda, né, amor? De Exato. Tu anotar no teu celular ou numa agenda física, anotar as coisas para não esquecer e aí não ter que precisar falar o tempo inteiro. Exatamente. Mas quando falar, por que hoje a gente vive... Eu não sei, a última vez que a gente brigou, eu não tenho essa lembrança. É muito pouco, né, de briga. Por quê? Se um fala e está no momento errado, mas pelo menos a gente repreende o outro com amor. Amorzinho, agora não é o horário, né? Tranquilo, dá para falar amanhã? Aí isso já entra nem só pro tempo, a hora. Às vezes, se a pessoa não está num dia bom, não está num momento bom, né, amor? Exato. Como Saber assim? fazer essa leitura. Sim, Tipo assim, independente da hora do tempo. Tipo assim, hoje ele... Tô mal, tô ruim, tô brabo da vida, tô... Tá na TPM, não mexa com ele. Exato. Ela tá na TPM, não vai cutucar, não vai mexer nela, entende? Então, ter esse conhecimento, esse discernimento... para que seja o porque assim, vai ter o dia que você vai estar dessa forma, só que o outro também tá ali com o pensamento acelerado, vem com as questões. Então eu acho que é essa questão que eu falei para ti, eu acho que a partir do momento que a gente também aprendeu a tratar com mais gentileza, com mais amor o que o outro fala, isso dá resultado, né? Tudo bem, falou, não era para ter falado, mas repreende com amor, repreende com gentileza e não já sai dando aquela, né, famosa patada que ninguém merece. Isso aí. E agora eu queria deixar um convite para você participar da próxima edição da Imersão Secreta, que vai acontecer nos dias 5 e 6 de novembro aqui em Alphaville, São Paulo. E aí, seja se você empreende casal ou não empreende em casal, mas se você empreende no ramo da gastronomia, se você tem um negócio de alimentação, seja uma cafeteria, confeitaria, bar, restaurante, pizzaria, sushi, você tem um negócio de alimentação, o seu lugar é aqui com a gente para esses 2 dias de imersão. É uma imersão presencial de alto impacto que já mudou a vida de muitas pessoas, de muitos negócios, e o próximo pode ser o seu, vai ser o seu. Então, clica no link, que vai ter um link aqui, não sei se você está assistindo no YouTube, no Spotify. Na dúvida, vai lá no @RafaelScalcum no Instagram, que vai ter o link na minha bio. Clica lá, entende um pouquinho mais sobre o evento e garante a tua participação para você mudar a realidade do teu negócio de alimentação, para você mudar a gestão, porque você vai aprender com um dono igual você. Você não vai aprender com uma pessoa que tem um monte de teoria bonita, que sabe falar bem, mas que não vive a prática. Hoje em dia tem muitas pessoas ensinando, mas que não vivem a prática, que ensinam sem saber, sem ter aquela realidade ali de ser dono do negócio, assim como a gente é. Então a gente
pode passar os ensinamentos que a gente vive na prática. É muito fácil falar de uma dificuldade ali, você tem que fazer desse jeito, mas a pessoa não tem a dor que você tem. Então, a gente se conecta muito com isso. Então, se você tem um negócio de alimentação, o teu lugar é na próxima edição da Imersão Secreta, nos dias 5 e 6 de novembro em Alphaville, né, amor? É isso aí. Será que vale a pena vir para a imersão? Ah, vale muito, né? São 2 dias que transformam. Muito bom. E o último ponto que eu queria trazer aqui é o seguinte: a falta de limites claros. Então, sem limites definidos, o casal acaba se sentindo o quê? Sobrecarregado. Especialmente com aquela sensação de que, meu Deus, o trabalho não termina nunca. Eu tô o tempo inteiro no trabalho. Isso se instala dentro de você. Então, estabelecer horários e momentos de descanso é crucial, né, amor? Mas é que quando, principalmente, o dono que está na operação, ele nem se permite descansar. Ah, tem isso. Ele nem não se sente merecedor. Exatamente. Ele não se sente merecedor de tirar uma tarde e não fazer nada. Então, de tirar um dia para sair jantar com a sua esposa. Não, imagina, vão me ver jantando como assim? Né? Não consegue fazer isso. Então, primeiro, por isso que o emocional é tão forte, quebrar as crenças faz parte desse processo para a pessoa poder acreditar que sim, ela merece. Nada justifica ela não ter esses tempos, né? Eu sempre penso assim, ó, a minha linha de chegada, né, do final. Eu quero chegar só com um estabelecimento ou eu quero chegar com uma família? O que eu quero chegar, né? O meu desejo vai ser para o quê? Eu quero ter vários negócios de sucesso e uma família destruída? Ou eu quero ter, né, uma família muito bem e também não ter nada de negócio? Ou eu quero que essa rodinha que ela funcione, ela gire, né? Então, a minha preocupação sempre é cuidar de todos esses ambientes. A gente precisa estar bem no negócio, estar bem na família, estar bem com os filhos, saber que tem momentos para tudo e por isso que tem que tirar muito o pezinho do perfeccionismo. Vou falar de novo porque, olha, isso incomoda. Porque se eu quiser ser muito perfeito, eu só vou olhar para aquilo ali. E aí aquilo ali vai ser meu tudo e eu não vou conseguir olhar para outras áreas. Então, por isso que tem que estar bem claro qual que é o teu desejo, né? Eu desejo o que da minha vida? Fazer o que com isso? Eu quero ter filhos, eu quero ter casamento próspero, eu quero ter negócios prósperos. Para ter tudo isso, o que eu preciso lidar? Emocional. É o que mais vai fazer você desfrutar esse caminho ou atormentar ele. Então, para mim, o cuidar do nosso emocional e como casal falar sobre isso diariamente, que é uma das coisas também que eu e você, a gente faz muito, né? Que é conversar sobre esse tema, é expor de fato, abrir o nosso coração, o nosso sentimento um para o outro, com tranquilidade de que não vai ter julgamento. Olha, hoje eu não estou bem com isso, não gostei disso, não foi legal isso. Expor isso com clareza, né? E sem esse medo de, eu vou ser julgado, ele não vai querer me ouvir, isso aqui não. Não, é colocar isso e ter conversas maduras. O casamento ele precisa de maturidade, como a empresa precisa de maturidade. Senão a gente não vai saber lidar nem com um nem com o outro e coloca tudo a perder. Muito bom, amor. Então, para a gente recapitular aqui o que a gente falou nesse episódio de hoje, coisas que são importantes, então, para superar esses desafios. É essencial manter uma comunicação clara, definir papéis bem delimitados, reservar tempo para o relacionamento, separar as atividades de cada um dentro das suas habilidades, ter confiança um no outro, organizar a agenda, anotar coisas na agenda, ter reuniões, tudo isso vai ajudar, né? Muito bom. Então, deixa uma palavra final aí, amor, pro casal que empreende. Olha bem pra câmera aqui, fala pra essa mulher, pra esse homem que empreende em casal, qual o conselho que tu dá para ele ter uma vida
próspera e até como diz na sabedoria milenar, né? De que adianta o homem ganhar o mundo se perder a sua alma? Não adianta nada, né? Então, como empreender em casal? Qual a palavra final que tu deixa aí? A palavra, você já disse a frase, ele sempre joga para mim, né? Fala a frase final, não, você agora. Esse episódio eu falei mais, agora você que vai falar a frase final. Então a frase final é essa. Eu te faço um questionamento. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você ter muito resultado nos negócios e não ter uma família? E se separar e não ver o filho e não estar junto? Para mim, isso não faz sentido. Se para você faz, tudo bem. Eu tô ensinando o que a gente vive e o que a gente acredita, né? Então, uma coisa, né? A gente sempre fala isso, né? Vamos montar mais um restaurante? Ok, mas qual que é um acordo que a gente já fez há muito tempo? Não tem problema ter mais um restaurante. A gente tem 4, pode ter 10, 20, 100 restaurantes, não tem problema. Mas a gente tem um acordo que é: ele não pode depender de mim para funcionar. Ele não pode depender de mim na operação. Porque se for depender de mim para eu não poder fazer as outras coisas, para eu não aproveitar a vida, para eu não estar com meus filhos, não faz sentido ter mais um restaurante, ter mais um negócio, por mais lucrativo que seja. Então é muito importante a gente entender o que a gente quer e mais importante talvez ainda seja entender o que a gente não quer da nossa vida. Então esse foi mais um episódio do Pode Escalar, o nosso 4º episódio. Te aguardo semana que vem, sempre terça-feira às 7h30 para novos episódios. Bora escalar!